vamos lá, Naí. Eu acho que tem uma coisa que o ser humano nunca precisou tanto, que é se relacionar. Define pra gente o que é relacionamento saudável, para depois a gente entender o que é o relacionamento não saudável. Relacionamento saudável é aquele que suscita o que você tem de melhor, né? Porque a gente fica muito preocupada com o que eu sinto por aquela pessoa. E a gente, às vezes, esquece de levar em consideração o que a outra pessoa faz eu sentir. Né? Como é que eu me sinto com aquela criatura? Eu me sinto tranquila, segura, né? Acolhida, respeitada. Então, o que aquela pessoa me faz sentir? Não só em relação a ela, mas em relação a mim mesma. Então, o relacionamento saudável é aquele que não dói, que não, você não precisa fazer força, a coisa flui. E não quer dizer ausência de conflitos, mas quer dizer que você tem uma boa vontade, você tem um olhar mais humano sobre aquele conflito que vocês estão passando e a vontade de resolver. Isso é um relacionamento saudável, funcional. Você está falando uma coisa tão bacana que é mais ou menos uma definição que, pelo menos para mim, de amor. Amor é aquilo que desperta em mim o que tem de melhor, né? E esse meu melhor vaza no outro. Isso. E a gente troca. Isso. Amor verdadeiro, né? Sim. E o amor é uma coisa meio que nem um pijama velhinho que a gente põe, é gostoso, uma pantufinha, é mais ou menos isso? É aquela rotina que é gostosa, que você não precisa ficar provando nada o tempo todo. Agora, é claro que tem pilares de um bom relacionamento, né? Então, é a confiança, né? É o respeito. Isso em qualquer relação humana. Não precisa nem ser amorosa, mas em qualquer relacionamento. Se você não respeitar, se você não confiar naquela pessoa, se você não souber que você pode contar com ela para o que der e vier, né? Se você não tiver cumplicidade, o relacionamento é complicado, né? E aí você vai renovando a admiração que você tem pela pessoa, você vai vivendo, você apaixona um pouquinho, você, né? Tem 1000 fases em qualquer relacionamento. Agora, as pessoas falam, hoje relacionamento não dura mais, mas dura sim. Depende do que você se propõe, o que você quer ter na tua vida. Eu acho que essa é a primeira pergunta que você tem que se fazer. É possível um relacionamento saudável com valores muito diferentes entre duas pessoas, por exemplo? Eu acho que gostos, até alguns podem ser diferentes, mas as pessoas falam que são as diferenças que atraem, né? Mas eu acho que ao contrário. Talvez para um bom sexo eventual. Pode ser, né? Mas se você não tiver afinidades, né? Se eu gosto do dia e o outro gosta da noite, se eu gosto do claro, sabe? Se você não tiver planos em comum, ideais, sonhos até, claro, cada um pode ter o seu, mas tem que combinar, né? E principalmente se você não tiver valores parecidos, eu não consigo estar com alguém que pense radicalmente contra mim, mas você não acha ao que contrário de ceder mim? Também? Eu acho que eu acho que ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas eu acredito que eu posso ceder, eu posso não comer comida japonesa e querer te acompanhar, porque eu sei que você gosta muito. Sim, mas isso para mim é amor, né? Mas aí... Isso é respeito, Exatamente, é cumplicidade. Claro. Agora, não é toda semana que eu vou comer japonês com você, mas eu vou estar ali te acompanhando, né? Eu acho que amor é isso, é cumplicidade. Eu não preciso ser igual a você o tempo todo. É generosidade, né? Se você não for generoso no convívio, dificilmente você vai conseguir. Né? De olhar para a pessoa e falar, poxa, ela não está legal, então eu vou tentar amenizar. Eu não estou bem, eu quero ser olhada, vista, ouvida. Não é? Quando a relação é boa, a coisa flui. Está falando uma coisa tão interessante, você falou de ceder, né? Eu acho que a gente cede até a hora que a gente não deixa de ser a gente. Se violenta. Exato. Porque assim, eu acho que amor tem que ter uma dose muito grande de admiração. Eu não consigo amar o que eu não admiro. E não é admiração material, é admiração por uma educação, por um gesto de generosidade. E eu acho que quando é amor, primeiro eu consigo ter esse olhar para o outro de admiração, mas eu também consigo
que o outro me veja, porque eu vejo muito relacionamento que tem um que cede muito e o outro só recebe. Eu acho que aí é mas aquela não coisa da via de mão dupla. A necessidade a que o via outro de mão tem dupla pra é receber. importante. Quando a gente fala, eu vou com você ao japonês, eu estou cedendo para você. Mas eu gostaria que você fosse também assistir meu Fluminense. Sim, mas se percebe que se você começar a ceder o tempo todo, o outro se acostuma aí se rápido. acostuma. Exatamente. É aquela coisa do moltar. Mas aí A partir você do tem momento que que saber... você abriu, você precisa estar acompanhando, porque se bobear, aquilo ali vira um costume. Exatamente. E tem que ser... Então, um relacionamento funcional é o que tem a mão dupla. Exatamente. Tá, vamos fazer acordos. Então, Exatamente. hoje eu te agrado, amanhã você faz uma Isso. coisa legal que eu goste. Não precisa ser gêmeo, gostar de tudo igual. Tudo fazer igual. Né? Eu acho até que não tem que ser gêmeos. Sim. Eu acho que ele tem que fazer o que ele quer Claro. em alguns momentos e que não me agrada, e ok, tá certo. E eu também tenho que ter Porque o meu tem momento. tem três elementos em qualquer relação. Tem o eu, tem o você e tem o nós. Exatamente. Então, eu tenho que ter as minhas coisas, a minha individualidade, os meus Meus gostos, momentos- os meus momentos sozinha, com amigos. Eu acho que os encapotamentos que vêm acontecendo, e sempre aconteceu na história, no relacionamento, eu acho que é quando você começa a abrir mão de tudo que é seu. E aí é o que acontece, que aparece sempre nos nossos consultórios. É que você perde a deve acontecer identidade. também com você. Sim. E aí eu saí, acabou meu relacionamento, eu tô fora do meu ciclo social, porque você vai deixando de ser você. E o interessante é que se você me conheceu desse jeito que eu sou, gostando de A, de B e C. E eu acho que o que vai fazendo é eu mudar tudo, e aí você vai perder esse encantamento. Porque Exatamente. o que me encanta é você hoje, do jeito que você é. E a gente vai mudando para que essa relação fique para sempre, ou pelo tempo que durar. Eu acho que o amor é verdadeiro e dura enquanto existe. E se acabar também, vamos ser amigos e respeitar e tocar a vida em Não cima que seja eterno enquanto dure, Exatamente. né? Ser Mas eterno com Vinícius muito de Moraes. respeito, isso é perfeito. Exatamente. Isso acontece. Às vezes muda o formato e vira uma amizade maravilhosa que também é amor. Né? Eu E acho que não tem uma bela problema nenhum amizade. nisso. Não. Agora, o que você diria que nesse tempo que a gente vive de rede social, de exposição, de relacionamentos collab que a gente vê, né? O que está dificultando tanto as pessoas terem um relacionamento que seja de verdade? Primeiro é a predisposição a isso. Porque hoje em dia eu acho que estamos todos em prateleiras. Sabe, tem parece que se desenvolveu uma ideia de que daqui 5 minutos você vai encontrar alguém melhor. Perfeito. Né? Então, as pessoas não se entregam em relação a nenhuma. Não se entregam e não conhecem o outro a fundo, porque tem sempre a perspectiva da mulher mais bonita, mais gostosa, do cara com mais grana, mais gostoso, mais não sei o quê, mais isso. Então, ninguém tá aprofundando as relações. A próxima festa vai ser melhor, né? Eu vejo muito isso, eu tenho muito essa queixa das mulheres em todos os lugares, não é só Brasil, sabe? De todas as classes sociais, tudo que você imagina. Não consigo me relacionar. O cara, uma semana tá falando que tá tudo bem, com 15 dias ele me ama, com 17 dias ele desapareceu. E aí já está com outra pessoa? Já está com outra. Ou com outras, né? Esse vídeo é pra gente geral. Vamos abrir, falar vamos no pensar geral. e vamos discutir, vamos chegar aqui num... Isso, é uma abertura à Mas não reflexão. tem como realmente a gente falar para Tem como. público, só Mas não é assim. Não foi assim para com você. você não foi assim, mas com outro pode ter sido, né? Você está falando uma coisa, eu acho que também as pessoas começam a entender o que é relacionamento tóxico. Né? Que eu acho que muitas mulheres estavam, e homens também. E homens também. Porque a gente fala muito, porque a mulher no relacionamento tóxico. Mas tem homens também, que passam por situações bastante difíceis e costumam não falar. Eu acho que antes as pessoas não sabiam que aquilo era um relacionamento tóxico. Achava Sabia que era ruim, mas não tinha nome. Não tinha nome, exatamente. Fala um pouquinho disso, porque assim, as pessoas falam, gente, mas isso eu passei. Eu falei, mas isso é um relacionamento tóxico, né? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, muitas mulheres, né? Já aconteceu com homens também. Eu conheço até homens que sofrem aí, eu vejo o comportamento da mulher, é igual ao comportamento do homem.
Né? É curioso, age do mesmo jeito, falando alto, intimidando, ameaçando, minando constrangendo, né? Humilhando, né? O teu irmão ganha mais. Eu já vejo isso, convivi com isso no social. É realmente chocante, né? Mas as mulheres não se davam conta, porque justamente pela educação que a gente teve, pelo percurso, né? O percurso feminino. Então a gente tem que ceder. O casamento vai dar certo se a mulher souber ceder, entender o homem. Uma hora ele cansa da galinhagem, uma hora os filhos vão crescendo, ele vai se voltando mais para o casamento. Quer dizer, ature as agruras que você vai ser recompensada. Depois Era disso. A mensagem para a mulher. Isso. Né? E Isso hoje ela está detectando. Daqui a pouco vai acalmar. Com a idade vai acalmar. Com a idade ele vai acalmar. Você não pode deixar de ser a mulher que você é. Uma hora ele vai perceber. Caramba, se precisa de um microscópio para o cara entender quem você é naquela relação. Né? E hoje as mulheres estão se dando conta disso, que ele faz o que quer e ela não pode fazer, que tudo que acontece de errado é culpa dela, que ela tem a maior parte das responsabilidades e ele só trabalha fora e ela faz todo o resto e ainda trabalha fora. Quer dizer, ela vai se sentindo realmente abusada. E hoje ela está se dando conta e tem voz também, porque hoje em dia todo mundo fala disso. Com certeza. Ela não vai mais ser olhada e vão falar, nossa, essa mulher... É interessante fugindo, isso, porque assim, nunca se falou tanto, nunca tantas mulheres hoje podem chegar e ter essa percepção e dar nome a isso, mas também a gente tem um lado que nunca teve tanto feminicídio. Nunca vi um grupo de homens tão raivosos com mulheres. Eu também. Eu vejo coisas... tão raivosos, né? Que é a coisa do red pill, esses celibatários involuntários que atribuem que as mulheres estão sozinhas porque não aceitam a masculinidade deles ou não se subjugam ao seu papel de mulher. Essa guerra por poder, por um ter que ser mais do que o outro, eu não sei quando que começou isso. Quando eu me dei conta, já estava assim. Homem e mulher, eles nunca foram inimigos, a gente tem que somar. Né? E eu acho até que a mulher às vezes sai do papel dela, o homem também, né? E talvez por isso hoje em dia os relacionamentos estejam um pouquinho complicados, mas isso aí tende a... Ou a gente vai achar um equilíbrio ou vai desandar de vez. Porque uma mulher... E sem contar que mulher não pode envelhecer, no Brasil mulher não pode envelhecer. Né? Ela tem que ser linda. Eu diria América Latina. Essa cultura assim da também em outros... eu acho tem um ódio assim a juventude, a beleza. Sim. Em contraponto é quase como se fosse proibido mais do que envelhecer, amadurecer. E você vê que o amadurecimento ele traz um patrimônio, uma carga bacana de intelectualidade e de espiritualidade. A gente Mas caminha isso não é isso. valorizado. Não. Mas era para ser assim. Deveria ser. O amadurecimento saudável deveria ser isso. Tanto que tem mulheres interessantíssimas de 50, 60 anos, 65 anos que estão ótimas, bem dispostas, super saudáveis, bonitas, mas muitos homens não querem nem conhecer. Não. Eu já vi coisas aí em rede social que mulher depois de 25 anos já... Não, 25, você imagina. Ao mesmo tempo... Como é que faz? E, assim, 25 anos. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente está dando mais voz às mulheres, ao mesmo tempo, isso está criando um movimento radical oposto. Por quê? Por exemplo, eu me lembro muito bem que quando a gente era mais jovem, a gente tinha uma profunda admiração por mulheres mais velhas. Né? Eu me lembro aquela atriz Diniz Fati, era um símbolo, né, sexual. Leila Diniz. Depois a gente teve Brigitte Bardot. O cinema nos inundava de mulheres muito interessantes que já tinham passado de 40. Hoje é como se não pode ser interessante. Não. Eu acho que piorou nisso. Piorou muito. Muito. Você envelheceu, você perdeu completamente o valor. Vá fazer tricô. Exatamente. Né? Como se você não pudesse mais criar nada, não tivesse nada a oferecer. E nunca nós envelhecemos tão bem, né? Olha que loucura. Nós estamos vivendo mais e com mais saúde. Melhor, exatamente. Né? Só que a gente está sendo punida pela idade.
Então, isso que você está falando, passou de 25. Mulheres com 30 anos, imagina, a nossa geração tinha filho depois de 35, porque Só a gente que queria se a trabalhar. gente tem uma boa cabeça, a gente tira isso de letra. A gente vai ler um comentário como esse e fala, bom, sinto muito Lamento. que tenham Esse tipo de mentes assim. pensamento. Agora, para uma menina, para uma garota, para uma adolescente, uma jovem adulta, como é que faz? Que está se formando, que está... Eu vou dar um exemplo, que foi um exemplo que aí eu acho que a gente consegue entender bem isso. A Julia Roberts, a linda mulher, né? Uma maravilhosa, Nossa. aquela mulher, desde sempre, e está maravilhosa ainda. Ela estava com a sobrinha dela, elas estavam jantando, Eu brincando vi. em casa, e aí elas fizeram um story. Começaram assim, você tá velha. Porque a sobrinha dela é muito bonita. Parece até com ela, tem Parece os com ela traços. mais jovem. Né? Mas ela estava assim, normal em casa. Sim, como a sem tá- sobrinha estava normal em casa. E aí veio pode. uma avalanche de críticas e ela falou assim, gente, comigo tudo bem, eu fico pensando o que essa minha sobrinha do meu lado, se recebesse aquela avalanche de críticas, como ela ia lidar isso, com uma idade, né? Você vê, se fazem isso com a Julia Roberts, Você imagina. você imagina o resto. Oh, imagine o resto. Então, assim, Exatamente. você não acha que tem E uma... o perigo disso, né, perigo Ana? Porque disso. é por isso que as mulheres cada vez mais fazem procedimento em cima de procedimento, cirurgias às vezes até arriscadas, ou Colocando a vida em risco, né? coloca a vida em risco, se precipita, porque ela começa a achar que ela tem pouco tempo hábil para fazer as coisas. Então ela vai atropelando tudo, né? Vivendo coisas que ela não precisaria viver, porque ela sente que ela tem pouco tempo.